Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam bem-vindos ao nosso espaço, a podcast do blog de João Maria Andarilho Tópico e o blog Santo Nome. Seja bem-vindo, bem-vinda, é feita com o Spreaker, você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store, até uma quantidade de horas, é gratuito, depois você tem que pagar, diferentemente do Anchor, que é, no nosso caso, muito melhor, porque até um presente momento é ilimitado, mas não tem essa função ao vivo que é descrita aqui no Spreaker, que automaticamente, ao fazer uma podcast, você compartilha no seu Facebook, no seu Twitter e no seu YouTube automaticamente, né, ao vivo. E vamos continuar respondendo perguntas no dia de hoje, dia 14 de junho de 2020, no meu relógio são 15 horas e 29 minutos. Um beijão para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, o papai te chama de montão. Vamos responder a pergunta do André Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela confiança, pelas palavras, viu? Confiança é tudo. Vamos tentar ser sucintos, né? Professor, boa tarde. Como sempre, o senhor sanando nossas dúvidas. Não fiz nada mais que obrigação, nada, né? Obrigado por sua dedicação. Professor, tenho uma dúvida e um comentário a fazer. Estive conhecendo profissionais com licenciatura R2 que não estão conseguindo atuar no setor privado de educação. O que dizer para que esses profissionais obtenham um melhor destaque no mercado de trabalho em comparação com os licenciados de cursos regulares? Os cursos de segunda licenciatura irão ser extintos, embora saibamos que estes cursos foram criados para repor profissionais de educação no setor público. Muitos deles buscam uma formação rápida com o objetivo de atuarem nos setores privados a curto prazo. Nesse setor privado, professor, é possível que estes profissionais fiquem sem atuação no mercado por conta de um possível viés preconceituoso do curso ou por opiniões que visam deficiência do mesmo? Um forte abraço, professor. Muito obrigado, Guilherme, pela sua pergunta. É uma pergunta muito interessante, tem várias perguntas dentro da pergunta e questionamentos pertinentes a uma pessoa que está preocupada com o outro. É um bom sinal, é um sinal que se você está no caminho da educação, seja bem-vindo, porque esse é o caminho, se preocupar com o outro. O professor tem que ter em meta acreditar no outro, acreditar, isso aí é importante. E através dessa pergunta, parabéns a você por essa vocação aí, aparentemente, né? Mas sobre a dúvida que você tem também dos profissionais e o preconceito, meu amigo, minha amiga, você que me ouve agora, o preconceito sempre vai existir, né? Tem o preconceito, isso aí vai existir no mundo inteiro. O que acontece também é se através do preconceito aquele pessoal está sendo impedido de entrar no mercado de trabalho. Se isso ocorre, nós temos uma lei, uma legislação, que é muito clara. A lei 7.716, no seu artigo 3º. Procurem por essa lei e leiam o seu artigo 3º, tá ok? A legislação está aí. Então, se você, meu amigo, minha amiga, sofreu alguma coisa desse tipo, denuncie. Agora, se a instituição particular, né, privada, fez lá um teste com várias pessoas que estão se candidatando a uma vaga, por exemplo, numa escola, fez um teste e você não passou, aí é outra questão. É questão de você aprofundar-se naquilo que está te faltando. Porque esses cursos de R2 e complementação pedagógica são cursos que vão te dar um vislumbre do mais comum dentro da educação. Mas não tem uma profundidade. Essa profundidade seria esperada de uma pessoa que já tenha um nível superior. Por isso que, para fazer esse tipo de curso, você tem que ter um nível superior. Espera-se que quem tem um nível superior já tenha esse aprofundamento ou a percepção de por ele mesmo se aprofundar nas questões. Então tem muita gente que, infelizmente, né, quer ter um diploma a mais sem se preocupar em estudar de fato. Isso pode acontecer. Mas voltando ao ponto, se você foi impedido por causa do diploma ou do seu certificado de R2, só por causa disso, você tem que denunciar para que isso não ocorra, né? Você não pode ser impedido, né? Agora, se você foi lá, deu aula, não foi bem, os alunos não estão indo bem, né? Aí, esse profissional
que não é bem qualificado, está estragando. Está queimando o filme, vamos dizer assim, na linguagem usual, queimando o filme dos outros profissionais. Então, na nossa sociedade, quando eu estou falando algo, você que me acompanha há 12 anos, você nem sabe se eu fiz o curso EAD, se eu fiz a distância, se eu fiz o R2, eu não fiz. Você não sabe nada disso, você está acreditando no que eu estou falando e na experiência do que eu estou passando. É isso que tem que ficar claro. Você, meu amigo, quer ser professor, você tem que aprofundar o seu estudo, o seu entendimento do que é educação e do que é ensino. Realmente saber ensinar conteúdos e conhecer o conteúdo. Infelizmente, aí não é só R2, cai na licenciatura comum também, normal, né? Muitos professores não dominam os conteúdos que estão lecionando e dão graças a Deus aí. Não são todos, graças a Deus, né? A maioria aí é pessoas assim que se dedicam mesmo. Mas tem uma parcela pequena, né? Em certas regiões pode ser mais ou menos, que se não tiver lá os livros didáticos, fica perdido. Não consegue planejar uma aula, não consegue falar sobre aquele tema, ter profundidade, explicar para todo tipo de aluno sobre aquele tema, aquele assunto. Então, você, meu amigo, minha amiga que me ouve, entenda de uma vez por todas, não se limite por causa da questão do diploma. Consiga realmente se aprofundar por você mesmo, porque você já possui um nível superior e está buscando uma complementação. Então você que tem um nível superior, você tem que mostrar para o mundo que você chegou no ensino superior. Você teve uma educação superior. Então você tem que buscar por você mesmo. Não é verdade? Você não vai precisar de outros que seguir. Você pode guiar outros. Então você sabe o que você precisa. Você sabe onde o seu calo aperta. Se você está dando aula de português e está com o seu português limitado, você sabe onde o seu calo está apertando. Se você está dando aula de matemática e não está indo bem, você sabe onde o seu calo está apertando. Não é outra pessoa que vai falar. Tem que ser honesto e ver, poxa, eu estou mal aqui. De repente tem que ir para uma outra área. Qual o problema de retroceder? Ou qual o problema de tentar enfrentar o problema e melhorar? Das duas, uma. Sobre os cursos de licenciatura, segunda licenciatura, né, eles sofrem num sentido menos preconceito por causa que os professores que fazem a segunda licenciatura já são professores atuantes, né, numa área. Então já tem já tem o nível superior, já tem um curso normal de licenciatura, já estão às vezes atuando na área. Eles fazem um curso de segunda licenciatura. Geralmente, sempre você acaba um curso de segunda licenciatura, você não recebe um certificado equivalente, você vai receber um diploma mesmo. Então, por isso que eu sempre cito o Centro Universitário Claretiano por causa disso. Porque às vezes você é um bom profissional. O certificado é igual o seu diploma, mas aquela instituição privada que vai te contratar não vai falar abertamente que não vai te contratar por causa disso. Vai falar uma desculpa, porque ela sabe que é um crime, né? Então, vê lá certificado, que equivale à licenciatura. Se fosse um diploma, você já é uma barreira que você elimina. Por isso porque a gente sabe o real, né? Então, a realidade é muito diferente, né, do que é sonhado. Então, a curto prazo, pro amigo ou amiga que faz esse tipo de curso de investimento, a curto prazo realmente é fazer concurso público, né? Porque a área do setor privado é menor, muito menor. Vê na sua cidade aí quantas escolas particulares tem, quantas escolas particulares possui. Vê quantas escolas municipais, estaduais e federais possuem na sua cidade. Você vai ver que é muito maior o número. E sempre está faltando professores. Então, onde tem menos escolas, vai ter mais concorrência. Então, os melhores vão passar. Então, você tem que se preparar, né? E os cursos de segunda licenciatura, mesmo que forem extintos, né, eles sempre dão um jeito de fazer uma nova nomenclatura. Não se preocupe com isso. Mas mesmo o R2 ou segunda licenciatura acabando, quem já possui não perde o seu direito adquirido. Ou seja, uma vez alcançado, se você fizer, vamos supor, segunda licenciatura em Educação Física, você vai ser o professor licenciado em Educação Física. Vai estar no mesmo nível que o professor lá de licenciado em Educação Física normal. Aquele licenciado normal, às vezes, só tem a licenciatura normal,
mas você já tem uma outra graduação, mais a segunda licenciatura, que você já está atuando na área. Então você tem uma bagagem interessante. Então você tem que ver por esse lado. Esse viés preconceituoso, meu amigo, sempre vai existir. O que nós podemos fazer é que temos a legislação que trata desse tipo de assunto, já citamos. Nós temos que nos preparar e não ligar para isso. Nunca ninguém me perguntou, mas eu sou afrodescendente, certo? Na verdade eu sou brasileiro, vou falar a verdade, hein? Sobre o preconceito, nunca liguei para isso, porque eu não me abalo com isso. Eu sou um ser humano como qualquer um outro ser humano. E eu não vou me ficar escondendo em questões, por exemplo, eu sou de cota racial. Quem quiser usar cota racial, que use. Quando eu fiz a faculdade, não usei. Não quero ter muleta de nada, eu quero lutar por mim mesmo. Se tivesse que ter, tinha que ter uma cota social, porque tem branco e que é pobre e está passando dificuldade, não pode pagar a faculdade. E tem muito afrodescendente aí, né, filho de artistas aí, que faz a faculdade sem precisar pagar, porque tem a cota. Isso aí eu sou contra, mas ninguém vai falar isso pra você, né? Mas enfim, André Guilherme, essa podcast só pode ser feita até 15 minutos, né? O setor público é o mais recomendado. Não tem jeito. Se vai fazer esse tipo de curso, se prepara para concurso público. Essa é a questão. Se você não tem nenhum emprego, nada, só tem um diploma, tá sem emprego, sem nada, aí você tem que já entrar no mercado de trabalho, né? Mas se você tem um emprego, tá na hora, você quer investir dinheiro, então se prepara para o concurso público, é o melhor dos mundos. Então, segunda licenciatura é para quem já tem uma licenciatura. Então, no caso, a pessoa já é professora ou já fez a licenciatura, já tem um embasamento pedagógico, de didática, de tudo muito aprofundado, já fez muitos planos de aula, muita coisa, muito estágio. Então tá na frente da pessoa que é bacharel, né? Vamos supor, você tem aí fez pedagogia ou filosofia, licenciatura normal, certo? De 4 anos. Aí você vai fazer, aí você que é licenciado em filosofia ou pedagogia, você vai fazer uma segunda licenciatura em, por exemplo, sociologia. É uma coisa. Agora, por exemplo, a pessoa é tecnólogo em RH, certo? Vai fazer aí uma R2 em matemática ou qualquer uma outra. Ela vai estar em desvantagem, porque um já tem uma bagagem da faculdade, da primeira graduação, e a outra não, certo? Por isso que nos cursos de segunda licenciatura tem menos horas. E nos cursos de R2 são mais horas. Tá ok? Por causa desse detalhe aí. Então tem toda a diferença, né? Aquele velho exemplo, né? Tem pessoas que com limão fazem uma limonada e tem pessoas que não conseguem fazer nem com uma dúzia de limões. Então vai depender de cada um, onde cada ser humano pode alcançar um voo, né? Às vezes aquele R2 não conseguiu vaga naquela escola, às vezes um outro foi lá e conseguiu, porque ele mostrou que tem capacidade. Na verdade, esse pessoal que é da escola privada, eles querem saber se você consegue ensinar o aluno. Esse que é o mais importante. Se você consegue, meu irmão, ninguém vai te impedir de nada. Então, tenha isso em mente, tem que praticar mesmo. Por isso que eu sempre cito nos meus vídeos, né? Tem uma lousa na sua casa, está fazendo um curso para ser professor, tem uma lousa na sua casa, vai se habituando a falar em público. Tem um pensador indiano, Bhaktivinoda Thakur, né? E ele dizia o seguinte, que ele ia treinar oratória, ele na Índia, né? Ele subia lá na Índia do século passado, né? Ele subia no meio do arrozal, do canavial, com uma lata, ficava no alto, olhando aquelas folhas ao longe e fazendo um discurso. Então tem que treinar, tem que fazer isso, tem que praticar. Em algum dado momento você tem que praticar, para quando chegar lá na sala de aula, você conseguir realmente fazer a diferença. Por isso que eu digo, faça vídeos, responda a pergunta das pessoas, você vai se habituando em responder e vai fazendo sua pauta, que é a educação. É isso que eu faço nesses anos todos. Muito obrigado pelo seu questionamento. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser pago. Até mais, tchau. Pode ser tarde, até mais, tchau.